Galaxy A03 Core. Esse smartphone custa R$600 e vem como sendo uma das melhores opções dessa faixa de preço frente a smartphones, por exemplo, da Nokia, o Nokia C20. E se você está procurando um smartphone baratinho, você tem que ficar nesse vídeo para você conferir ele. Então, vai deixando o like, se inscreve aí embaixo, vai ter link para adquirir ele aqui na descrição e bora pro vídeo. O Galaxy A03 Core é um aparelho que é para quem precisa de um aparelho básico, tá? Não dá pra gente esperar muito dele, mas por R$599, que é o preço que ele tá custando, olha, pelas especificações que tem, aparentemente vai ser uma boa opção, né? Vamos descobrir então. Caixinha aí, ó, bem padrão, né? Aquela padrão da Samsung com o desenho do aparelho aqui. E a caixinha tá um pouquinho mais fina, não é muito, mas tá. Então vamos lá, vamos tirar o lacre aqui na parte de cima. E vamos tirar o lacre aqui na parte de baixo. Demorou um pouquinho. Padrão, né? Vamos lá, então. Ó, aqui a gente já tem o aparelho com o plastiquinho informando algumas informações, como câmera de 8 megapixels na traseira, câmera frontal de 5, tela de 6.5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, que é muito interessante, 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. E tem dual chip mais espaço para cartão de memória, tá bom? Então, vamos tirar ele aqui e deixar de lado. Temos aqui um folhetinho da Samsung, um guia rápido, né? Um carregador básico, um carregador de 5 watts. 5 não, né? Aparentemente 5 vezes 1.55, deve ser 7 watts e meio, mais ou menos. E um cabo micro USB para USB-A e um ejetor de chip. Vamos tirar o ejetorzinho de chip, que a gente vai utilizar ele aqui para a gente ver o que tem dentro, tá? Vamos deixar de lado as coisas aqui. Aparelho em mãos, eu comprei ele na cor azul, tá? Ele tem um design bem peculiar aqui na parte de trás. Na minha opinião, ele é bem diferente em relação ao restante da família Samsung, né? Mas gosto é gosto, né, galera? Ó, vamos lá. Temos aqui, ó, algo que eu não esperava, é essa textura. Então, olha aí. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu tirar esse adesivo. Vamos deixar de lado aqui o adesivinho. Olha aí. Ele tem uma textura que parece uma parte áspera. Isso daqui traz uma resistência legal para o aparelho. Mas o que eu falei do design é isso aqui. Olha essa câmera como é diferente, né? A gente não vê câmeras desse jeito mais em smartphones hoje. É uma única câmera, mas tem um design bem peculiar. Parece o Mike Wazowski do Monstros S.A., né? Bem diferenciado. Temos LED aqui, inscrição Samsung. Aqui na frente, para vocês darem uma olhada em mais definição, ó. Ele é todo texturizado. Se eu passo a unha dá para sentir, parece uma lixa, mas é uma textura bacana, tá? Lembrando que não vem capa, então se você comprar ele, recomendo colocar uma capa. Aqui na parte de cima nós não temos nada. Na parte lateral nós temos botão power e botões de volume. Na parte de baixo, entrada para fone, microfone, entrada de carregamento e alto-falante. E deste outro lado aqui nós temos a entrada para chip. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente sabe que é uma entrada tripla, né? Mas é legal a gente conferir. A gente tem uma entrada tripla para 2 chips e um cartão de memória com uma borrachinha. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar, ó. É uma borrachinha para vedação, tá vendo aquela parte cinza aqui, ó, bem na pontinha? É uma borrachinha para vedações. Então, se você tiver aí derramar água sem querer, provavelmente não vai estragar o aparelho, tá? Vamos ver se ele veio com bateria. Pelo que eu percebi, ele não conta com sensor de digitais. A tela, nós temos uma tela LCD, é uma tela LCD de 6.52 polegadas com resolução HD+. Não é uma tela excepcional, mas para a faixa de preço, cara, tá excepcional, tá? Não tem do que reclamar. A gente sabe que a Samsung ela traz umas telas com qualidades decentes, então eu acho que não vai decepcionar nessa questão. Vamos esperar ele ligar aqui. Na parte da frente nós temos a câmera frontal um pouco escondida no momento, mas é aquele modo gota, né? Que não é aquele furinho na tela. E essa câmera tem 5 megapixels. Em relação a peso, ele tem aqui, ó, 211 gramas, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, nós temos 211 gramas de peso, pelo que tá no meu roteiro. Dá pra gente testar na balança, mas eu acho que não há necessidade, né? Então aqui tá a tela ligadinha dele, ó. Temos poucas bordas, né? Aqui embaixo temos uma borda um pouquinho mais ressaltada, mas aparentemente tá ok.
Vamos configurar ele aqui. Ele já veio com o Bluetooth ligado, temos apenas rede 2G. Então eu vou realizar a configuração dele, vou tirar algumas fotos e eu já venho para te falar o que eu achei desse aparelho. Então, galera, já estamos aqui em outro dia. Passei ontem à noite utilizando o A03 Core e agora minhas impressões são as seguintes. Em relação ao acabamento, ele é um aparelho mais simples, só que o acabamento dele, por ele ser texturizado aqui na parte de trás, mostra que ele tem uma robustez maior. Ele não escorrega na mão enquanto você está usando e não marca os dedos, né? Então isso daqui é muito interessante para você que tem problemas com aparelhos que marcam o dedo. Ele tem poucas bordas na tela, né, na parte frontal aqui, se você der uma olhada, e a tela tem uma boa qualidade. Ela não é uma tela Full HD, mas o brilho dela é bacana para a faixa de preço. Você não vai ter aquela tela que vai dar para enxergar no sol tranquilamente, só que tem boas cores e uma resposta muito bacana. Então, na minha opinião, é uma tela bacana. Já em relação a desempenho, galera, ele é um aparelho básico. Eu instalei o Call of Duty e o Brawl Stars aqui. O Call of Duty dá para jogar, só que trava bastante, é bem limitado. Você vai conseguir rodar, só que dependendo do tipo de jogatina, você vai ter alguns probleminhas de travamentos e tudo mais. Eu acredito que seja por conta de otimização, porque o Nokia C20 aqui, ó, que está comigo, ele tem o mesmo processador, só que ele tem Android puro, e ele roda de uma maneira um pouco mais fluida o Call of Duty, tornando ele um pouco mais jogável, tá? Então, isso daí aparentemente é a otimização do sistema da Samsung, que é um pouco pesada. Tanto que, se você der uma olhadinha aí de cima, se eu começar a abrir muitos aplicativos, ó, ele começa a demorar um pouquinho para carregar. Eu vou abrir aqui, por exemplo, vamos pôr aqui, deixa eu ver, YouTube, por exemplo. Ó, ele já está demorando um pouquinho para carregar. Eu vou abrir agora aqui a câmera. A câmera, ela é bem básica, tá? É uma câmera bem padrão. Ele não tem nem opções mais aqui que a Samsung traz nos seus aparelhos. Tem modo vídeo, que grava em Full HD, tem modo foto e o teu modo panorâmico. É só esses três modos, não tem HDR, é um aparelho bem básico. Relembrando, tá, ó, as opções de câmera são básicas. A Samsung trouxe o estilo do sistema dela, mas de maneira bem básica, tá? Em relação à bateria, 5.000 mAh, tá durando bastante, o aparelho não gasta muita bateria. Você vai ter um aparelho para um dia de uso tranquilo, até 2, se você não usar muito, tá? Aí, resumidamente, em relação a jogos, se você for jogar Brawl Stars, aqueles jogos mais leves, tranquilo, vai rodar liso. Só que se você for jogar Call of Duty, você tem que lembrar que é um aparelho limitado. Vai rodar? Vai, só que você vai ter limitações. Em relação ao sistema, galera, ele é um sistema mais básico. Se eu olhar aí de cima, vou abaixar um pouquinho o brilho para não estourar aí. Ele é um sistema mais básico. Aqui nas configurações, por exemplo, se eu entro em sistema, dá uma olhadinha, ó. Ele não tem aquelas funções que tem no sistema da Samsung em si. Então a gente abre o sobre telefone aqui, ele vai me mostrar algumas informações básicas que nós temos aqui do aparelho. Não é nada muito, digamos, elaborado, mas ele traz aí o sistema da Samsung, entre aspas, em design, tá? Então você não vai ter problema com isso. Aqui em cima nós temos as funções, tem roteador, tudo que um aparelho básico tem e pode te oferecer. Em relação às fotos, eu tirei algumas e vídeo também eu gravei. Eu saí ontem, dei uma volta, fui lá, tirei algumas fotos com ele. Aqui a galeria, ele usa a galeria Go, tá? Lembrando que esse aparelho ele tem o Android Go, ele não é aquele Android completo, por isso que ele tem essas limitações. É um Android mais leve para processadores mais básicos. Se tiver um barulhinho de chuva aí no fundo, não liga não, tá dando um pé d'água aqui na minha cidade, que eu vou falar para vocês. Então vamos lá, ó. Tirei algumas fotos, vou colocar na tela aí para vocês conferirem. Ele tem câmeras básicas que durante o dia vai tirar fotos legais, tá? São 8 megapixels na traseira e 5 megapixels na frontal. Então aqui, essa foto aí tirada aí não tá com HDR. Aqui a gente tem uma qualidade bacaninha também. E por R$600, cara, não tem como a gente reclamar não, viu? Aqui a gente pode ver que o HDR faltando atrapalha bastante a imagem. Olha como fica escuro lá, a gente não consegue enxergar. Isso é a falta do HDR funcionando. Aqui também, olha aí, fica bem escuro. São câmeras básicas, né? A câmera frontal de 5 megapixels impressiona, tá? Se eu der zoom, a gente vê que tem uma nitidez bacana. Mesmo sendo uma câmera básica, a gente tem uma câmera legal aqui. Mas, quando a gente expõe onde precisaria do HDR,
acaba acontecendo isso daí, ó. Fica bem estourado e tudo mais, acaba dando esses probleminhas. Aqui ele ainda conseguiu, por causa das árvores, né? Não estava tão forte a luz atrás, então por conta das árvores conseguiu. A gente percebe que meu rosto ficou um pouco mais escuro, mas a câmera já não teve aquela qualidade bem ruim. Aqui mais uma. Aqui mais uma foto deitadinha, para vocês verem. Aqui a gente já percebe que nós temos uma qualidade básica, porque vai aparecer em tela cheia para vocês. Lembrando que todas essas fotos que eu estou mostrando aqui vai ter link na descrição. Se você quiser baixar, abrir no seu celular para você testar, tá aqui embaixo o link, tá? E agora eu vou deixar os dois vídeos que eu gravei com a câmera traseira e com a câmera frontal, tá bom? Vocês conferem aí, vai dar uns um minutinho de vídeo e eu já volto para concluir sobre esse aparelho. Galera, essa daqui é uma gravação com um A03 Core. Vem, Zoe. Na resolução máxima, tá? Não tem disponibilizado na câmera qual a resolução máxima. Acredito que seja Full HD, né? E essa é a gravação que vocês têm aí no A03S. A03S não, A03 Core, tá? Uma versão um pouco mais básica com Android Go. Para vocês terem ideia, não tem nem opção de HDR na câmera. Então nós temos uma câmera mais básica, mas dá pra gente tirar a foto dentro da câmera mesmo. Durante a gravação eu consigo capturar algumas fotos dentro dela. Agora vamos fazer a câmera frontal para vocês conferirem a qualidade. Galera, essa daqui é uma gravação com a câmera frontal. Ele tem sim a opção, tá um pouquinho escondida. Zoe, vem. E essa opção ela tá em Full HD 30, tá? Então ele grava Full HD 30 frames por segundo. Então essa é a qualidade do A03 Core gravando na câmera frontal. Lembrando que essa câmera frontal tem 8 megapixels. É uma câmera básica, não dá pra gente esperar mais do que isso. Mas a gravação do microfone está sendo diretamente dele, então vocês conseguem ter uma noção. Por um aparelho de R$600, acredito que deve sair bem, né? A gente não pode exigir demais de um aparelho nessa faixa de preço. Então, como vocês viram aí, galera, as câmeras, tanto a traseira quanto a frontal, elas têm gravações legais. Eu achei bacana a gravação, levando em consideração que é um aparelho básico. Não tem estabilização normal dessa categoria, só que eu achei interessante porque é um aparelho básico que vai entregar um desempenho legal. E aí você vai falar, Luan, vale a pena comprar esse aparelho aqui? Olha, vale se você for o tipo de público para esse aparelho. Se você vai usar o WhatsApp, o Facebook, fazer ligação, beleza, você vai ter um aparelho muito bacana que vai te entregar um desempenho legal, uma bateria bem grande, e se você não curte muito fotos, ele vai te atender bem. Ele não é um aparelho focado em fotografias. Só que ele se torna uma melhor opção que o Nokia C20, que tem apenas 3.000 mAh de bateria, tornando ele uma das melhores opções nessa faixa de preço. Ele tem as suas limitações de desempenho, mas é um aparelho que vai te entregar recursos básicos para o dia a dia. Se você está precisando de um aparelho e não quer gastar muito só para usar ali o básico, vai fundo que você vai ter um aparelho bacana, tá? Ele tem uma construção bacana, tem uma pegada legal, tem entrada tripla para cartão e micro SIM, então você não vai ter problema com isso. A única questão é que você vai ter um desempenho um pouco mais limitado, que você tem que ficar atento dependendo do seu uso, tá? Se você é aquela pessoa que gosta de jogar jogos pesados, se você é aquela pessoa que gosta de tirar muita foto, esse aparelho já não é para você. Você vai sentir uma falta bem grande nesse quesito. Mas de restante é um aparelho que entrega o que se propõe a ter nessa faixa de preço. Hoje em dia os aparelhos estão cada vez mais caros e por R$600 tá bacana, tá? Então não esquece de deixar o like, se inscrever aí embaixo, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. As cores da imagem que tem aqui não decepcionam, tá? Então aí, eu tô com a caixinha do outro aparelho aqui, mano. Nossa, agora que eu vi, cara. Vai ter que refazer tudo. Ô, louco, cara. Não acredito. Ai, caralho, peguei a caixa errada, mano. Confundi.